O Direito e Literatura está de volta. O justo, esse é o tema do programa de hoje. E aqui no estúdio, os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre o assunto por meio de referências literárias. Começo pelo professor Bolzan sobre essa questão shakespeariana, que está presente também, de certo modo, no Otelo, está isso também presente no Cervantes, na questão da aparência, da busca da verdade. E aí, verdade e justo tem uma fronteira muito pequena e também o contraponto que é a farsa. Eu acho que a questão central que aparece nessa comédia-tragédia do Shakespeare, ela se dá exatamente a partir dessa, e que é uma farsa que ela não é apresentada, ou seja, ela é relatada, ela é contada por aquele que constrói a farsa, que é o Borráquio, que recebe do irmão do rei, ou do meio-irmão do rei, recebe dinheiro para montar uma farsa, e ele relata na peça, né, na comédia, ou seja, ela não é explicitada, ela não é aparente, ela é só relatada. Ou seja, eu acho que tudo isso constitui uma questão que me parece importante na perspectiva de pensar a questão da justiça na modernidade, né, no momento em que ela vai se formar a partir do olhar ou de uma versão, né, e vai gerar consequências, né, que é a consequência máxima, que seria a morte daquela que foi injustiçada a partir da farsa, mas que renasce depois, né, na figura da sobrinha, que não existia, que era a mesma Hero. E vocês acham que é uma descontinuidade do justo da antiguidade para a modernidade? O Shakespeare era um grande leitor dos antigos, né? Plutarco em particular. Então, a imaginação do mundo antigo com dramaturgia em inglês moderno. Mas, assim, as tramas são muito próximas. É a tragédia e é a crônica social e é o jogo com a fantasia. Mas, enquanto o Bolzan falava, me ocorria, Drayton e Lênio também, que Platão reage diante do que, aparentemente, para ele, é uma farsa, que é o trauma da condenação de Sócrates. Quer dizer, a prática do direito na polis, na cidade de Atenas, onde ele era um bem-nascido, um eupátrida, na sua juventude, no fim da sua juventude, quando ele tinha 28 anos, resultou na morte do seu herói, do seu ídolo, guru da sua obra. Então, o seu argumento de justiça oferece uma outra noção diferente daquela noção de justiça praticada na vida da polis, que é a noção do nomos, da isonomia, da correta partilha, da distribuição das atribuições, das prerrogativas, que para Platão se revela insatisfatória, porque resultou na morte do mais justo dos homens, do mais sábio dos homens, que é o seu herói, Sócrates. Embora ele não designe com esse tema, que é um tema da análise literária, da farsa, né? Mas é claro que ele está diante de uma situação histórica contra a qual ele se insurge, e que leva o Platão a procurar um outro conceito de justiça, que ele articula então com essa noção da forma ideal, da forma do bem, tu agatua ideia. Né? Então, ligando a isso, Márcio, aquilo que o Bolzan disse, a farsa, em Platão nós temos os graus do conhecimento, e o primeiro, o mais baixo, é a sombra, é a aparência. Então, há que se superar esse nível da aparência, para chegar ao verdadeiro conhecimento, as coisas como elas são, as formas. Agora, sobre a tua questão, Lênio, uma continuidade, descontinuidade dos gregos com o que segue. Eu trouxe a República de Platão na edição bilíngue alemã e grego, com o original grego, e essa tradução aqui é grande parte do Schleiermacher. Schleiermacher é um filósofo, teólogo do século XIX, Hegel, contemporâneo de Hegel. Trabalhava também em Berlim como Hegel. Um dos pais da hermenêutica. É um dos pais da hermenêutica, com Dilthey, Schleiermacher, Dilthey e os que seguem, Gadamer e Heidegger. E um autor alemão chamado Vittorio Hösle disse o seguinte: é interessante ler Platão na edição do Schleiermacher e não numa edição mais contemporânea, mais adaptada, mais dada à linguagem de hoje, para que nós tenhamos presente a distância que nos separa de um autor grego. Então, de alguma forma, os gregos são nos contemporâneos. Max Scheler, naquela belíssima obra A Posição do Ser Humano no Mundo,
no cosmos, ele diz que nós somos gregos, nolens volens, querendo ou não querendo, somos gregos, somos herdeiros da tradição judaico-cristã e da técnica. Mas nós também temos que ter presente, o Marshall já fez isso em algumas palestras que eu assisti, uma certa distância, Claro. certos conceitos que nós usamos de modo unívoco. Então, uma tradição que parece um pouco mais antiga faz nos lembrar que Claro. Platão é um autor da antiguidade. Por isso que o Heidegger, quando vai falar sobre Anaximandro, a sentença, de vai mostrar exatamente porque ali ainda não... Ela aparece na sua originariedade, Sim. que não tem... Guarda-se toda essa distância e não tem a contaminação Que veio posteriormente. que né? veio posteriormente, né? Essa é a ideia. Mas você falava na isonomia, volto ao Bolzan, a questão do nomos, isonomia, e que a democracia contemporaneamente, a distribuição da justiça se dá, digamos, nesta questão entre igualdade e liberdade. E autores como Dworkin, por exemplo, vão dizer que entre a liberdade e a igualdade, você fica com a igualdade. Quer dizer, veja como isso é forte já, continua hoje nas grandes discussões, por que eu tenho que tirar recursos para dar felicidade para para alguns, em detrimento de outros, ferindo a igualdade. Essa é uma questão muito presente, né? Sim, acho que esse intercâmbio, talvez justo, pudesse né? dizer, que vai se travando ao longo da história, mas que em alguns momentos há uma certa preponderância de um determinado olhar, ou de uma determinada perspectiva com relação ao que é o justo ou o que é o justo. E talvez na questão do Shakespeare, que me chamou a atenção, vamos dizer assim, de uma leitura de um jurista, de uma obra literária, às vezes, que pode, às vezes, vamos dizer assim, sair da obra mesmo, até mesmo a forma como a própria modernidade vai querer construir, né, respostas justas a determinadas situações. E todas elas são respostas que se dão a partir de versões, de fato, né, de olhares do indivíduo em relação a situações que poderão ser uma farsa, poderão não ser uma farsa, se constituem... Eu concordo com você. Acho que Shakespeare é um grande teórico do direito, por exemplo. Shakespeare trabalha, entre aspas, a filosofia do direito muito melhor do que ele adianta em 200, 300 anos. As grandes discussões, por exemplo, medida por medida, para começar por aí, né? Mas em cima disso, nós falávamos da sentença do Anaximandro. Acho que o Marshall pode dar um rápido toque sobre essa questão, né, da sentença. Assim, o Exildo ainda tem que nos oferecer para esse debate. Claro, o Claro. Anaximandro é um grau avante, porque ali, pela primeira vez, na reflexão sobre o direito, entra a questão da reciprocidade, né? Uhum. Então, há um jogo entre os recíprocos, né? Que confere pelo desgaste, pela ação erosiva. Então, há uma ação física, de atrito mesmo, né? Que é uma bela imagem do jogo social em que o direito se dá, e que conferem justiça uns aos outros. A leitura do Heidegger é extraordinária, porque ela ajuda a restaurar naquela sentença, que é muito concisa, né? Concisa. Essa dimensão que ela tem de exprimir o litígio, o jogo social, produzindo o critério do direito. E o direito, na Grécia, ele foi um parto social assim, uma dificuldade imensa. A Grécia foi sacudida por guerra civil, estases, luta de facções, mercenários, rachas intra-aristocráticos, deserções, emigrações. A Grécia do século VIII ao final do século VI é um pandemônio de conflagração social. E nisso a disputa sobre, afinal de contas, qual a medida a ser pactuada. Então, Lênin e amigos, há por um lado esse grau ideal do conceito, que filia a autoridade de Zeus e, portanto, uma noção de prosperidade do mundo, mas também há a denúncia do que não é a justiça. E que não é dito como adiquia, o injusto. Não, são conceitos mais fortes, que é o conceito de bias, violência, ou hybris, excesso. E aí está um termo do vocabulário social que nos faz muita falta no vocabulário da democracia contemporânea, que é essa percepção do excesso. Onde há o excesso, que significa a quebra, a transgressão, a desmedida diante de algo que equilibra as relações sociais. O que pode aparecer, inclusive, no próprio Shakespeare, a questão de quando ele julga a Hero em público, que a leva à morte, né? Ou seja, de um fato... Um excesso. De um excesso. Excesso de poder... E que gera, na sequência, gera a própria culpa, onde ele acaba aceitando desposar a sobrinha
sem conhecer a sobrinha que seria a sobrinha do rei, que na realidade é a própria Hero. O Shakespeare adianta em 30 anos, por exemplo, a própria O discussão debate- do Hobbes. E o debate freudiano também. No Mercador. Pois é, nós vamos retomar isso, a questão do pacto, da convenção. Isso. Mas no que diz respeito a esse ponto, a questão da desmedida, aqui nós temos uma outra noção grega que é muito importante para o direito. Qualquer manual de direito, tu és um fã de manuais, né, nele? Sim. Colecionador de manuais, esses assim, direito em 30 minutos, né? Fala quais são as funções do direito. E aí sempre fala da questão da ordem. Paz, ordem, não é isso que aparece? Então, a noção da ordem, a noção de taxis, é uma noção muito importante para os gregos, ligada a essa questão da medida, desmedida. Em Platão, por exemplo, nós vemos que há uma desordem inicial, uma espécie de caos, e há uma ordenação. E não é por nada que há uma peça do Shakespeare chamada Medida por Medida. Tem toda essa relação. Eu tenho que chamar o intervalo, só queria antes dar uma dica no livro que eu trouxe, que é o do Michael Kohlhaas, que é um personagem alemão do Heinrich von Kleist. É um livro escrito em 1810 sobre uma saga de um mercador de cavalos que vai em busca da justiça e atravessa toda a Alemanha. É algo absolutamente tocante, tão épico, que agora em 2014 vai sair um filme, e vai estrear um filme tratando da saga do nosso Michael Kohlhaas, né? Que é uma saga em busca do justo e da justiça. O Direito e Literatura vai agora para o intervalo, né, para o justo café exigido por todos e vão levar, mas na volta a discussão continua. Vamos entender melhor essa questão do justo na passagem para os nossos dias, para a modernidade e para os nossos dias. Fique conosco, não saia daí.